Pessoal, boa tarde. Eu sou a Caroline, eu falo sobre autoconhecimento através das minhas próprias experiências. E hoje eu tive uma experiência de assistir uma live de uma outra pessoa que eu admiro muito e que eu sigo também, eu faço isso. E aí veio uma frase na minha cabeça que ficou aqui, pensando aqui, e fez muito sentido para minha vivência até agora e eu quero compartilhar com vocês. A frase foi a seguinte: quanto mais a gente tenta se encaixar, mais a gente se separa. Porque a pessoa estava falando exatamente sobre isso, sobre os grupos que a gente vai criando. O grupo dos veganos, os grupos dos carnívoros, o grupo dos hippies, o grupo das pessoas que gostam de certo esporte, vários grupos, né? E aí a gente fica, nós como pessoas, a gente fica tentando se encaixar nesses grupos. Ou em diversos desses grupos, ou em alguns grupos, né? A gente quer ali ficar se encaixando. E muitas vezes quando a gente faz isso, a gente se perde. Porque é exatamente na intenção de se encaixar que você perde a sua autenticidade, você perde seus valores, você perde as suas crenças. E muitas vezes a gente faz isso sem consciência que a gente está fazendo isso. A gente não tem percepção que a gente está agindo e fazendo coisas que não tem nada a ver com a gente. E aí a gente começa a se sentir muito diferente, você começa a se sentir perdido, é como se a sua vida realmente não tivesse graça, como se a pessoa que você é de verdade não fosse interessante, não tivesse sentido, né? E a gente começa a ficar triste, a gente começa a ficar solitário, você começa a perder a sua autoconfiança, e aí você já não sabe mais quem é você. Foi isso que aconteceu comigo. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu parei para refletir que eu não sabia quem era eu. Quem é a Caroline? O que eu gosto de fazer? Qual assunto realmente é interessante para mim? O que realmente me traz, assim, prazer de falar e de fazer? Eu percebi que eu estava sempre indo na direção do que as outras pessoas gostavam, do que as outras pessoas queriam que eu fizesse. E eu me transformei de verdade naquele personagem. Eu consegui criar um personagem para me encaixar dentro daquela sociedade que eu estava vivendo ali, da minha família, de amigos, de trabalho. Até que eu comecei a perceber que na verdade não fazia sentido, eu não me sentia feliz, eu estava sendo falsa, eu estava sendo mentirosa. E aí eu comecei a busca do autoconhecimento. E eu percebi que quanto mais a gente faz isso, mais a gente se separa. Mais você vai se sentir esquisito, estranho, diferente. E você vai ficar triste por causa disso. Você não vai conseguir... Você não vai conseguir se encaixar e isso cria muita separação. E essa ideia, gente, de separação que a gente tem, ela é muito ilusória. Porque dentro de uma visão mais espiritual, né, nós fazemos parte de um todo. E esse todo é Deus. É como se a gente... Eu gostei muito disso, gente, de uma visão que uma outra consciência me trouxe, que foi uma outra consciência, um outro ser, uma outra pessoa trouxe, que é como se a gente fosse raios de um mesmo sol. Esse sol você pode chamar de Deus, você pode chamar de universo, você pode chamar do que você quiser. Então todos nós somos raios deste mesmo sol. Isso literalmente significa que todos somos um. Eu sou uma pessoa, você é outra pessoa, mas isso não muda o fato de que a gente veio do mesmo lugar. Eu não brilho do mesmo jeito que você, mas o meu brilho não tira a sua luz, entende? Então, quando a gente começa a querer se encaixar no brilho do outro, e aí a gente começa a comparar o brilho do outro com o nosso brilho, né? Você começa a comparar a sua vida com a vida da outra pessoa, e isso faz com que você se sinta cada vez mais separado desse todo. Você se sinta cada vez mais sozinho, sabe? E isso é muito ruim. Isso é motivo para depressão, para ansiedade, para muita coisa, né? E quando você começa a fazer um processo de autoconhecimento, que você começa a se entender, você começa a compreender quem você é, quais são suas tendências, quais são seus gostos, quais são as coisas que realmente você se interessa. E de primeiro instante você vai precisar mesmo se separar desses grupos todos e buscar grupos de pessoas, de lugares que tenham interesses semelhantes aos que você tem, para você começar ali falar, puxa, isso aqui é legal. E você vai precisar se abrir para fazer testes. E se eu testar fazer isso aqui, como que vai ser? Como que eu vou me sentir?
E se eu comer esse alimento aqui, será que eu vou gostar? E essa música aqui, deixa eu ouvir ela. Ai, tem um grupo de pessoas ali dançando, sei lá, rock. O povo parece louco, né? Tô dando uma analogia, tá, gente? Eu não tenho nada contra o rock, mas é que realmente eu gosto de rock, na verdade. Como seria se você fosse lá e dançasse loucão, assim, junto com aquelas pessoas, sabe? E transformasse isso em alguma coisa divertida? Como seria se você... que nem hoje eu falei pro meu filho, né, que ele fala que ele não gosta das coisas que as crianças da escola gostam. Ele não gosta de jogo de futebol, ele é um menino e ele não gosta, ele não vê sentido de ficar chutando a bola. Ele fala numa caverna em formato de uma rede, não tem sentido isso. Aí eu falei, e como seria se você testasse? Será que você ia se divertir? Será que ia ser legal? Porque é divertido. É por isso que eles gostam, porque é divertido. E se você buscar se divertir no meio desse processo? E quando a gente começa a se encontrar e você começa a ficar confortável e você começa a ficar confiante aonde você vai ficar assim em qualquer lugar. De verdade, gente. Você vai começar a perceber que qualquer lugar que você esteja, por mais diferente que seja daquilo que você acredita que é você, que faz sentido para você, você vai passar a não julgar mais o outro, a não bater de frente com o outro. Você vai entender que assim como você se ama e se respeita sem julgamento, você também vai trazer esse amor e esse respeito pelo outro, mesmo que o outro goste de algo completamente diferente de você. E você vai conseguir compreender que você pode de vez em quando testar alguma coisa que não tem muito a ver comigo só para se divertir. E se todo mundo conseguisse fazer isso, aí sim a gente ia começar a trazer o amor incondicional, porque é disso que eu tô falando aqui, do se encaixar, que vem isso, quanto mais você tenta se encaixar, mais você se separa. E mais você se separa do todo, e mais você se separa de você mesmo. E essa separação é uma separação ilusória, porque ela de verdade ela não existe. Então, como seria se dentro da sua realidade hoje, você começasse a perceber o que é você e o que é só uma tentativa de se encaixar no mundo de alguém, num trabalho, num grupo de amizade, na família? Será que o que você pensa que você é, realmente é você em essência, ou é só um personagem que você criou para se encaixar? Se você aceitar quem você é de verdade, como seria? Como seria ser realmente você? Como seria? Como você seria sem todos esses papéis que você colocou na sua vida? Quais escolhas você faria? Onde você estaria hoje? E se você tivesse confiante já nesse lugar, aonde você está hoje, na sua família, nesse grupo de amigos, você estaria se sentindo mais confortável? É só uma reflexão, gente, mas é uma reflexão que eu fiz pra mim e que tá me trazendo muita leveza, tá me trazendo uma sensação de, puxa, isso é verdade. Porque eu tô num momento onde eu tô cada vez mais de encontro comigo, aonde eu percebi que ficar lutando para estar em lugares aonde eu não me encaixo não faz sentido nenhum. E quando eu começo a me encontrar mais comigo, eu posso ir de vez em quando nesses lugares e me sentir confortável, porque não é o que acontece, eu me sinto desencaixada. É como se eu vestisse uma roupa que está apertada, entende? Mas e se eu for eu nesses lugares? Eu mesmo, de verdade, como eu sou, que ainda é uma descoberta. Então eu trouxe esse vídeo aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, gratidão, eu espero ter conversado no seu coração. É isso.